A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Maravilhas de Sião, da Igreja Assembleia de Deus, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente é o pastor Alessandro Malafaia e sua esposa, pastora Aline Malafaia. Nosso ministro de Educação Cristã é o evangelista Leonardo Souza. E eu sou o presbítero Nilson Oliveira. E hoje nós estaremos falando aqui sobre este tema do trimestre, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Esta é a capa da nossa revista desse trimestre, terceiro trimestre de 2025. O tema da nossa aula de hoje é este aqui, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Essa é a aula de número 6 e ela vai ao ar no dia 10 de agosto de 2025. Nosso texto áureo diz assim: Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Nossa verdade aplicada. Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo para oferecer salvação a todos que creem nele. Além de redimir, ele também sustenta e supre as necessidades daqueles que caminham com ele. Nossa lição de hoje, nesta lição, nós estaremos explorando as declarações de Jesus Cristo que evidenciam a sua divindade. Os objetivos da lição. Nossos objetivos são que, ao final da nossa aula, os nossos alunos possam destacar que Jesus se revelou aos judeus como sendo maior que Abraão. Saber que Jesus estava seguro de sua identidade e de sua missão. E identificar que, nas suas palavras, eu sou, nos oferece uma visão de sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos textos de referência, todos baseados no livro de João, tendo em vista que nesse trimestre estamos estudando o Evangelho de João, né? Se encontra então no livro de João, capítulo 6, versos 35, 48 e 51, João 8, versos 12 e 58 e João 11, 25. Nesse texto, nestes versículos, nós encontramos tremendas e profundas revelações de Jesus a todos os seus discípulos. Leiamos. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esboço da nossa lição, meus irmãos. Nesta lição, nós exploraremos as declarações de Jesus Cristo que evidenciam a divindade, a sua divindade. Ele é a mais completa revelação de Deus à humanidade. Ele é a consumação do plano da redenção. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. No tópico 1, nós estaremos falando sobre a divindade de Jesus. No tópico 2, nós estaremos falando de Jesus, da sua revelação como o pão, a luz e a porta das ovelhas. No tópico 3, nós estaremos vendo Jesus se apresentando como a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e como a videira verdadeira. Vamos então ao início da nossa lição. Tópico 1. A divindade de Jesus. Jesus é a revelação completa de Deus à humanidade. O Evangelho de João registra alguns momentos nos quais Jesus declarou: Eu sou.
Como vimos na lição de número 2, o Evangelho de João tinha como destinatários cristãos. Sendo assim, João apresenta as revelações espirituais mais profundas dos evangelhos. São 4 os evangelhos, 3 chamados sinóticos. João tem algumas diferenças e narra alguns acontecimentos e alguns episódios que não encontramos nos outros evangelhos. Mas João, ele traz para nós as revelações espirituais mais profundas. Por quê? Porque ele escreveu aos cristãos. Como sendo os cristãos pessoas que já tinham se convertido, eles eram agora pessoas que estavam aptas a receber alimentos mais sólidos. Esses ensinamentos que Jesus ministrou aos discípulos e à multidão não foram ensinamentos secretos, mas eram revelações para todos. Então, quando João ele escreve à posteridade, aos cristãos que se converteram e não conheceram Jesus, aqueles que iriam se converter, aqueles como eu e você que vieram centenas de anos depois da morte de Jesus, João ele escreve revelando as profundezas de Jesus e apresentando ele como o Messias, como o Senhor, como o Filho de Deus, como aquele a qual Deus havia falado desde Gênesis que enviaria para nos redimir, para redimir a humanidade. Então aqui, João encontra destinatários, né, dos quais eles podem receber alimentos sólidos. Então aqui em João nós encontramos, né, as revelações mais profundas de Jesus. Bem nitidamente, Jesus se apresenta como Filho de Deus. Tópico 1.1. Aqui Jesus se revela como o Messias, como o enviado, o ungido, aquele do qual a Bíblia fala desde Gênesis. Ele se apresenta à mulher samaritana como o Messias. Na lição seguinte, que é a lição de número 7, nós estaremos falando também sobre esta revelação à mulher samaritana como o Messias. Então, a palavra Messias significa ungido, e é um título dado ao Salvador prometido, um rei ungido por Deus da linhagem de Davi, que libertaria o povo judeu e traria um tempo de paz e justiça, conhecido como a Era Messiânica. Nós estamos vivendo a Era Messiânica. Nós já recebemos o Messias, nós já temos paz, não o que o mundo oferece, mas nós temos paz em Cristo. Em João, nos originais grego, nós encontramos pelo menos 23 vezes a expressão eu sou. E em vários desses versículos, Jesus ele combina o eu sou com alguma metáfora que expressam sua revelação de salvação com o mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. No tópico 1.2, Jesus se apresenta aqui agora como o Messias. E aqui está o coração desta lição. Jesus, né, o eu sou. Eu sou, tudo isso que nós estamos mencionando aqui. Então aqui está o coração desta lição. Jesus fez uso da expressão eu sou juntamente com diferentes predicados, revelando sua pessoa, mensagem e ações. Certa vez, Jesus conversa com os judeus sobre a sua missão e eles lhe perguntaram se ele era maior que o pai Abraão. E a resposta de Jesus deixou eles escandalizados, porque Jesus lhe responde claramente e diz que ele era antes de Abraão. Eles perguntaram se Jesus era maior. Jesus fala que não é só maior, Jesus é antes de Abraão. Então, para eles, isso trouxe um escândalo, porque Jesus está mostrando que ele não é apenas aquele Jesus que eles conheceram, muitos dali, como menino, como adolescente, como jovem, mas ele é antes disso tudo. E então ele mostra que ele não é somente maior, que tem uma missão maior. Ele é antes, ele é desde o começo, ele é antes do começo, porque ele é o Jesus prometido ali em Gênesis, o Filho de Deus, o Eterno.
ele é infinito. Ele não tem começo, na verdade, ele não tem começo nem fim. Então, antes que Abraão viesse a existir, ele já era e ele é. No tópico 1.3, nós vamos estar vendo também Deus como tendo se revelado também como o eu sou. Da mesma forma como no tópico 1, Jesus também se apresenta como o eu sou. Mas vamos ver antes disso os significados mais profundos da expressão eu sou em diferentes contextos. Então vamos ver aqui Jesus se apresentando como eu sou, provando a sua identidade divina, né? E Deus também se apresentando, né, como o eu sou. Então, no contexto da filosofia grega, o eu sou denota identidade e autossuficiência. Identidade, né, a sua origem, e a autossuficiência. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Ele é autossuficiente. No contexto da Bíblia, e lá em Êxodo 3,14, o próprio Deus, ele se revela a sua autoexistência e a eternidade. No contexto da teologia, os 7 eu sou de Jesus no livro do Evangelho de João enfatizam a identidade divina de Jesus, né? Então, a sua identidade como filho de Deus. No contexto espiritual, a expressão eu sou revela a manifestação de Deus em ação em nossas vidas, simbolizando fartura e perfeição. Então, com a presença de Deus na nossa vida, nós temos fartura de alimento espiritual. Nós temos todo o nosso ser preenchido. O vazio que existe na humanidade, com a presença de Jesus na nossa vida, não existe mais. E no contexto do significado mais profundo, eu sou é uma designação específica para Deus. Só Deus se identifica como o eu sou. Então aqui reflete os atributos infinitos e a natureza eterna do nosso Deus, do Senhor nosso Deus. No tópico 1.3, Deus se revelou como eu sou. Deus se revelou ao seu povo com diferentes nomes. No Sinai, a Moisés, ele disse: eu sou o que sou. Esta expressão sugere a sua autoexistência e que ele é o manancial da vida. E ele existe em si mesmo. Ele não está preso a nada, seja nas estruturas locais, de terra, tempo ou lugar. Ele não era, ele é. Ele sempre foi e ele sempre será, porque ele é eterno, imutável, ele é atemporal, ele não está sujeito às leis físicas, tá? Então, o nosso Deus, para dar-se a conhecer a nós, seres humanos, ele se revelou através dos seus nomes, porque Deus ele é infinito e nós não podemos compreender totalmente, mas ele se revela a nós pelos seus nomes. Então, encontramos vários nomes de Deus. E eu me lembro de uma passagem do livro de Êxodo, eu gosto muito dessa passagem, quando ele se apresenta a Moisés, antes de Moisés ir, enviado ele já tinha sido enviado, mas antes dele ir ao faraó, Deus vai e se apresenta a ele e se revela como Senhor. E ele diz lá em Êxodo 6,3 assim: e eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então ele se apresenta como Todo-Poderoso. E isso foi uma revelação tremenda, porque ele estava mostrando a estes patriarcas que ele poderia todas as coisas. Mas ele poderia todas as coisas não só porque ele tinha todo o poder, né, de tirar os cananeus daquela terra, de dar aquela terra ao povo de Israel, a sua descendência de Abraão, Isaque e Jacó e todos os seus descendentes, mas ele poderia dar aquela terra porque ele era o eu sou, ele era o Senhor. E pelo nome Senhor, quer dizer que ele era o dono da terra também. Mas ele não era somente dono da terra, ele era dono de todos os vegetais, de todos os animais, de todos os homens, todos os seres humanos que viviam ali. Ele era dono do ar. E ele não era, ele continua sendo. Então ele se apresenta como o Senhor, que quer dizer
dono absoluto de todas as coisas, seja visíveis ou invisíveis nos céus ou na terra e em todo o universo. Então, através dos nomes do Senhor, Deus, nós passamos a conhecer a quem Ele é. E Ele se revela, então, a nós assim. E aqui nós temos visto, nesse Evangelho de João, Ele se apresentando como o Eu Sou. Então, a nossa primeira palavra-chave é exatamente esta palavra, Eu Sou. No tópico 2, vamos ver Jesus como o pão, a luz e a porta. Então, nesse tópico, veremos essas 3 metáforas usadas por Jesus Cristo para expressar algo em relação a si mesmo e aspectos relevantes de seu ministério. Tópico 2.1. O pão da vida. Jesus é o pão da vida que veio dar vida aos homens. Isto significa que ele alimenta a alma como o pão alimenta o corpo. Então, aqui nesse tópico 2.1, o pão da vida, Jesus se apresenta como o pão. Nós sabemos que pão é o alimento para o nosso corpo. Pão se refere a todo e qualquer tipo de alimento que nós podemos nos utilizar para suprir as nossas necessidades físicas. Só que Jesus, ele não somente supre as nossas necessidades físicas, mas a necessidade da nossa alma. Então, encontramos esta revelação de Jesus aqui no livro de João. Na conversa com os judeus, eles disseram que seus pais comeram o maná no deserto. Diante de Moisés, seu maior profeta, pouco tempo antes, essa fala foi pouco tempo, né, depois de Jesus ter multiplicado os pães. Então, eles queriam mostrar que Moisés era maior do que Jesus. No entanto, Jesus lhes diz que o Pai lhes dava o pão dos céus e que ele próprio era o pão do céu e que daria a vida por eles, provando ser maior que Moisés. Então, aqui, os discípulos que se alimentaram, viram a multiplicação dos pães, eles ficaram maravilhados. Mas eles perguntam, não, mas Moisés também nos deu o pão. E aí, Moisés deu para aquela toda a multidão, não foi somente para 3.000, 5.000, mas ele deu para uma grande multidão durante um bom tempo. Embora não fosse Moisés que estivesse dando pão, mas era um profeta e intermediário, porque o pão era o próprio Deus que estava dando ao povo. Porém, os discípulos aqui, os judeus, eles queriam, né, menosprezar Jesus. Então Jesus se revela, né, e mostra que aquele pão que eles deram lá, aquelas pessoas comeram e pereceram. Mesmo eles tendo comido aquele pão durante 40 anos, eles morreram, eles foram morrendo pelo caminho e, inclusive, não entraram na terra prometida. Somente aqueles que tinham 20 anos para cima, quando Deus tinha mandado eles entrar na terra, e eles duvidaram de que Deus poderia cumprir a sua promessa. E aqui Jesus mostra que eles comeram, mas também pereceram, mas que aqueles que recebessem o pão vivo do céu, dele comeriam e não morreriam. Mas Jesus estava falando de um alimento, né, para a alma, que traria vida eterna, porque nós sabemos que a nossa alma ela é imortal, mas fora da presença de Deus, nós estamos mortos. Então, o Senhor Jesus, ele se ofereceu e ele deu a sua própria vida por nós. Então, é provando aqui que ele era maior do que Moisés. Tópico 2.2. Jesus, a luz do mundo. Somente um encontro pessoal com o Filho de Deus pode iluminar nossa vida. O mundo andava e ainda anda em trevas, não consegue enxergar o caminho. Somente com Jesus, que é a luz, podemos enxergar nitidamente o caminho para os céus. Algumas referências nos falam sobre a importância da luz e sobre a luz, sobre Deus. Em Salmo 27:1, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz. Em Isaías 60:19, o Senhor será a tua luz perpétua. Miqueias 7:8, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então aqui Jesus ele se revela como a luz. E essa era uma das maiores revelações que Jesus poderia pronunciar a eles, porque eles tinham, os rabinos, tinham como significado do nome Messias, era a luz. E Jesus, ele
se identifica como a luz do mundo, ou seja, aquele que mostra o caminho para o Pai. Então, essa era uma afirmação muito importante e muito surpreendente para eles. Para nós que já conhecemos as Escrituras, né, isso parece algo bastante compreensível, mas para eles que não conheciam e esperavam, e a grande maioria dos judeus ainda estão esperando o Messias, então para eles isso era uma revelação surpreendente. Mas vou te falar sobre a importância da luz, porque quando estamos em algum lugar e falta iluminação, nós não sabemos como encontrar o caminho. Vou dar alguns exemplos. Quando alguém cai na profundeza do mar, embaixo das águas, e ela está escuro, ela não sabe para onde deve submergir, se ela estiver desorientada. Então, as bolhas de águas que sobem, né, com oxigênio, elas sobem para a superfície. Se for dia, a pessoa poderá olhar para o lado que tiver luz, ele vai saber o caminho para ele chegar à superfície. Um avião, quando está navegando nas alturas e eles vão fazer pouso no aeroporto, além de se utilizar dos instrumentos de sinalização eletrônicos, eles também se utilizam da luz. A pista ela é mapeada com luzes para mostrar ao piloto qual a direção que ele deve tomar para que ele possa realizar o pouso com segurança. Um navio, quando está navegando no mar, ele se utiliza de duas luzes de cores verde e vermelha. A luz verde fica do lado direito da embarcação e a luz vermelha fica do lado esquerdo. E se você estiver olhando para a embarcação e você vê que a luz verde está à direita e a vermelha está à esquerda, isso quer dizer que o navio está com a frente voltada para a proa, está navegando na direção oposta a você. Se você vê o navio no mar, no escuro, e você perceber que a luz verde está à sua esquerda, de frente para você, e a luz vermelha está à sua direita, de frente para você, isso quer dizer que o navio está vindo na sua direção. Então, isso serve para fazer a sinalização, indicando para evitar que haja uma colisão. Então, Jesus, ele nos mostra qual é o caminho, porque ele é a luz. Aonde está o caminho? Aonde está a porta? Aonde está o Pai? Então, Jesus, ele é a luz do mundo. É a luz que nos mostra o caminho para os céus. Tópico 2.3. A porta das ovelhas. Com essas convicções todas aqui citadas, nós vemos que Paulo, com muita segurança, ele afirma que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E nós só podemos enxergar Jesus como sendo nosso mediador se nós formos iluminados pela luz do Espírito Santo, que nos mostra o caminho. E aqui Jesus ele se mostra mais uma vez como a porta pela qual nós devemos entrar para chegarmos ao Pai. Na Bíblia encontramos mais de 300 citações da palavra porta. Na Bíblia, a palavra porta possui múltiplos significados simbólicos, frequentemente relacionados à entrada, passagem, oportunidade e proteção. A porta, ela nos dá proteção dentro do nosso lar, porque quando nós entramos e trancamos a porta, o nosso inimigo não pode entrar, ele fica do lado de fora. A porta dá acesso a algum lugar. A porta pode dar acesso a uma casa, a um templo, ou até mesmo a uma cidade. Quando vemos muitos municípios, nos limites do município, nós encontramos um pórtico nas estradas sinalizando você estar saindo de algum município e entrando no outro, ou na cidade, você está entrando numa cidade e ali tem o nome da cidade. Então, a cidade que nós queremos ir e que nós vamos chama-se céus. E a porta chama-se Jesus. Jesus é a porta de entrada para os céus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra porta, não há outro caminho. Somente Jesus pode nos levar aos céus. Não existe várias portas no céu.
A porta de entrada é só uma, e esta porta se chama Jesus. Nossa segunda palavra-chave é exatamente a palavra porta. Tópico 3. Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e também a videira verdadeira. Então, nesse último tópico, vamos refletir sobre mais alguns predicados que acompanham a afirmação de Jesus Cristo sobre si mesmo. Eu sou, que identifica a sua natureza divina. 3.1. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, João aqui descreve a morte e a ressurreição de Lázaro. Nesse episódio, vemos que Marta e a sua família estão desesperados, muito tristes, porque Jesus, chegou lá, mas Marta disse que se ele tivesse chegado antes, o irmão dela não teria morrido. Ela esperava que se Jesus tivesse chegado antes, pudesse ter ressuscitado Lázaro. Mas Jesus, ele não chega atrasado, ele só chega na hora certa, porque ele tinha uma obra maior para realizar ali. E embora Marta dissesse a Jesus que cria que seu irmão seria ressuscitado no último dia, Jesus está ali, e ele é a ressurreição. Então, provando que ele é o Filho de Deus, que ele tem poder, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. João 11, 25. Então, ele realiza o grande milagre. Ele só não fala só, ele realiza, ele faz. Então, a ressurreição de Lázaro também é a prefiguração daquele grande dia que nós esperamos e anunciamos, quando todos irão ressuscitar. Jesus também realizou outros milagres de ressurreição na Bíblia, narrados, pelo menos 2 encontramos, que foi a ressurreição da filha de Jairo e também do filho da viúva de Naim. No tópico 3.2, Jesus se revela como sendo o caminho, a verdade e a vida. Aqui nestas palavras, Jesus resume sua missão e identidade, mostrando que só ele pode salvar a humanidade. Ele mostra que só ele é capaz de levar o homem a Deus. Não existe outra pessoa, não existe outro ser, não existe nada que possa levar a Deus a não ser a ele. Só ele é o caminho, só ele é a verdade. Existem várias mentiras apregoadas aí pelo adversário no mundo, enganando muitas pessoas, mas só Jesus é a vida. Então, ele é a verdade que nos liberta. Existem vários caminhos que vão dar em lugares diversos, mas só existe um caminho que leva para o céu. Este caminho chama-se Jesus. O nosso adversário, ao longo dos séculos, ele tem enganado a humanidade. E a humanidade anda no erro. Mas a revelação de Deus à humanidade é Jesus. E essa revelação é nos dada a conhecer através das Escrituras Sagradas. E Jesus diz que errais por não conhecerdes as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, se nós lermos as Escrituras lá no Antigo Testamento, vamos ver que todo esse livro, toda essa revelação aponta para o Messias, o Jesus que veio para nos salvar. No tópico 3.3, Jesus se apresenta como uma videira verdadeira. E o crente só pode ter uma vida frutífera se estiver unido à videira, que é Cristo. Quando estamos unidos em Cristo, damos muitos frutos. E o bom fruto é produzido pelo Espírito Santo. Fora da videira, o ramo ou o galho, ele morre. Qualquer vegetal pode ser arrancado e ser enxertado em outro, mas se for feito de maneira correta. E ele brota e dá fruto. Porém, se não for feito de maneira correta, ele morre. E a maneira correta de nós sermos enxertados é através de Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Então, a maneira correta passa pelo arrependimento dos nossos pecados e a aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se nós não estivermos neles, nós morremos. Não tem como termos vidas se não formos enxertados nele. Nós estamos mortos em ofensas, estávamos mortos em ofensas e em pecados, mas fomos enxertados na videira verdadeira, não em qualquer árvore, mas em Cristo. Nossa terceira palavra-chave é ressurreição. Estamos chegando aqui ao final da nossa lição e concluímos, sabendo que na lição de hoje nós enfatizamos as declarações de Jesus como eu sou, fazendo-nos perceber que devemos permanecer em Cristo, pois ele é suficiente para salvar, sustentar, prover, guardar, restaurar e nos fazer frutífero ao longo da nossa caminhada até que ele venha.
Então, que Jesus possa continuar abençoando, que os irmãos tenham uma excelente aula com seus alunos. Deus vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.